Homem-Mariposa, e eu confesso, cara, o tema não é meu não. Mas quando eu vi essa história a primeira vez, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara com ela. Mariposa, né? Mario Posa. Mário Posa, o homem Mário É Posa. porque é o homem, cara. É que ele chega falando, que Mário, pô. Que Mario Posa. Posa. O Homem-Mariposa. O Homem Mariposa, que ele é uma lenda urbana americana, e é conhecido como Mothman, né? O Homem Mariposa em inglês. Ele vem de um acontecimento numa cidade do interior dos Estados Unidos, em que as pessoas relataram que, passando de carro à noite, na região ali rural, se deparavam com essa criatura no meio da rua, assim, no meio da estrada, que era um homem com asas, um homem escuro com asas, olhos vermelhos brilhantes, assim, na escuridão. E não acontecia nada, as pessoas viam, se assustavam, mas seguiam a vida normalmente. E aí o que acontece é que depois de uma série de pessoas verem esse Homem-Mariposa, no ano seguinte caiu uma ponte nessa mesma cidade. Então as pessoas ligaram uma coisa a outra. Então o Homem-Mariposa, na verdade, é um prenúncio, uma profecia de desastres. Ele aparece quando algo muito, muito perigoso vai acontecer. Então, nessa queda de ponte, pessoas morreram, etc. Então, eles ligaram uma coisa a outra de que o Homem-Mariposa era um anunciador de desastres. E depois foram feitos alguns estudos com o pessoal, biólogos, etc. A teoria que se tem, que nunca mais foi visto, ninguém pegou o indivíduo para analisar, é que era um tipo de garça, tem um nome específico que eles falam, mas é uma garça que é maior, uma garça bem grande, que é do tamanho quase de um homem, e ela as penugens dela são mais escuras, e ela tem umas manchas vermelhas ao redor do olho. E os animais também, grande parte dos animais, quando você bate o farol no olho dele, assim como o gato e alguns outros, ele reflete, né? Então dá aquela sensação, aquela impressão de que está iluminado. Então, a teoria que se tem é que as pessoas estavam vendo essa garça, que não é nativa dali, às vezes no processo migratório ela ficou para trás, alguma coisa ali, ela estava fora do seu habitat, então as pessoas não estavam acostumadas a vê-la. Então, deu essa impressão na escuridão, com um monte de fatores que contribuem, de que era essa imagem do Homem-Mariposa. Tem até um filme chamado The Mothman Prophecies, eu não sei o nome dele em português, Profecia do Homem-Mariposa, sei lá, com Richard Gere, que acontece isso. Ele tem esse vislumbre do Homem-Mariposa e uma treta acontece lá, e aí ele vai investigar depois o que é. Acontece algum desastre, não sei se a mulher dele morre desse desastre. Não é o Mistério da Libélula que eles traduziram, não? Não, esse Mistério da Libélula é com não sei se é Kevin Costner. Kevin Costner. É que eu sempre confundo os dois. Mas aí é similar à história dele. Ou seja, ele viu o Homem-Mariposa, aconteceu um acidente, alguma coisa assim, a mulher dele morreu, coisa aconteceu, ele vai investigar e se depara com essa lenda, ele vai investigar essa lenda do Homem-Mariposa. Como que você pode usar isso na sua aventura? O Homem-Mariposa em si, como eu falei, ele não é um inimigo por si só. Ele não é ele não tem um stat block que alguém vai lá e tipo, vou bater no Homem-Mariposa porque ele faz prenúncios de catástrofes. Ele pode ser usado justamente como esse prenúncio. De que alguém, em algum momento na sua história, você que normalmente já tem uma história roteirizada, algo do tipo, em algum momento da sua história, você sabe que vai acontecer uma grande reviravolta, um fator importante, você pode dar essa pista para os jogadores, às vezes estão fazendo uma viagem de uma cidade para outra no campo, falam, nossa, vocês viram essa criatura, e aí, nossa, eu vou lá ver, tipo, não tem mais nada, não sabe para onde foi, mas aí fica, né, tipo, vocês viram, e aí você pode ter um lore, que ele pode ser, sei lá, um avatar de um deus da morte, que está ali preparando as energias para algo que vai, uma catástrofe vai acontecer, muitas pessoas vão morrer, então ele precisa se adequar ali às energias divinas, não precisa ser necessariamente mal, pode ser o deus da morte de uma passagem tranquila, etc. E ele está ali simplesmente para tornar aquilo algo não tão chocante para aqueles que morrerem, enfim. Existe uma infinidade de coisas que você pode trabalhar aí na sua história para inserir o Homem-Mariposa como um símbolo só, ele não é um inimigo, ele é só uma profecia, alguém que aparece para anunciar alguma coisa, e aí o que ele vai anunciar é da sua história. Pode ser alguma coisa terrível, pode ser um massacre, pode ser simplesmente uma mudança de eras. Então,
Várias coisas aí podem acontecer se você usa essa simbologia para representar essa passagem, esse anúncio de que algo está por vir. Eu gosto da ideia de fazer outras duas coisas possíveis. A primeira, você fazer uma galera que usa a lenda do Homem-Mariposa para tentar fazer uma grana. Então, os caras que tem uma roupa de Homem-Mariposa, e aí de tempos em tempos eles viajam se passando pelo Homem-Mariposa para vender serviço, tipo, um faz o Homem-Mariposa, o outro faz o profeta. Assim. O outro faz o profeta que interpreta o que a aparição do Homem-Mariposa significa, e o outro vende a solução para aquele problema. E o outro provoca o acidente que é para justificar. E aí o problema, exatamente, aí quando o problema não, então quando o cara vende a solução e o que aconteceria não acontece, parabéns, eles são realmente muito bons nisso, eles vão fazendo uma fama. E aí você pode fazer uma situação em que eles estão fazendo isso e de repente aparece um Homem-Mariposa de verdade, ou seja, fudeu. Mudou a porra toda, agora a gente tem um problema. Mas ele é um Homem-Mariposa ou ele é uma garça? Mas é um Homem-Mariposa ou é um homem vestido de Homem-Mariposa? E a outra possibilidade que eu acho que pode ser interessante é uma coisa parecida com aquele cavalo esqueleto do Harry... Não, o cavalo... Nossa, caralho. O cavalo esqueleto do Harry Potter, que o cavalo esqueleto do Harry Potter só é visto por alguém que presenciou, que testemunhou uma morte, né? Você pode fazer uma situação em que o Homem-Mariposa só é visto pelas pessoas que vão ser afetadas pela catástrofe que ele prenuncia. Ou seja, tem gente que acha que é lenda porque nunca viu, porque não foi afetada, e tem gente que viu. Tipo, as pessoas que vão ser afetadas viram. E aí as pessoas que viram estão preocupadas. E as outras falam, cara, vocês estão viajando, não existe. É uma alucinação coletiva, é uma histeria, não aconteceu e tal. E aí as pessoas têm que ter o trabalho de comprovar, tipo, não, cara, acontece, existe realmente, tal, não sei o quê, vamos nos preparar, e aí todo o conflito está relacionado a essa situação em que as pessoas falam, não tem como, isso não faz sentido, não tem por que fazer isso. O que me passa na cabeça numa aventura não medieval, porque numa aventura medieval essas coisas são muito comuns, né, entidades e seres que são místicos, fabulosos, etc. Mas se você tá numa história mais contemporânea, uma história mais realista, isso é história estilo Arquivo X, cara. Isso aí os caras estão investigando o Homem-Mariposa lá do não sei o que e eles... E eu falei que eu fiquei abismado quando eu vi um programa sobre ele, porque, cara, a região é mobilizada por causa da história do Homem-Mariposa. Existe um instituto... É uma estátua dele lá. Um instituto de pesquisa. Os caras têm teoria de como que ele conseguiria voar, como que deveria ser o organismo do Homem-Mariposa para ele conseguir se locomover, por que ninguém enxerga. O troço é mais do que para... Eu nunca fiquei muito espantado, nem muito impressionado com o que eu já vi de pesquisa do Pé Grande. Mas do Homem-Mariposa eu fiquei, cara. Porque os caras vão longe nessa história. E ele é bom de explorar. Não só nessa situação que o Marcelo também falou, né? Aqueles que veem é porque estão ali na ameaça, ou aqueles que fingem o Homem-Mariposa aparece de verdade, como na possibilidade da causa, do porquê que esse bicho existe. Eu quero colocar um elemento de fantasia dentro do cenário real. Funciona. Eu quero colocar um elemento místico dentro de uma aventura de fantasia. Funciona. Uma criatura que ela é imune aos efeitos mágicos de seres poderosos. Funciona. Eu quero colocar um plot twist que na verdade são aliens. Funciona. Então ele é um bicho misterioso por natureza, cara. Porque nem aqueles que veem ele direito sabem descrever direito como é que ele é. Então, eu acho uma boa. Eu acho legal. Ok? Boa. Então bora lá que eu igual falei. Hoje o troço tá acelerado. Hoje o Papo de Mestre está corrido. Nós falamos já 4 tópicos, cara, em 1h40. Marcelo agradece. Por quê? Porque são assuntos que ele tem medo e ele quer que acabe logo. O vermelho fica fazendo conta normalmente de tempo, porque eu falo para um caralho, aí quando é um assunto que eu fico tipo... Eu fico só o cachorrinho com medo. Vamos lá.